turma, professor Samuel Doria, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Prontos para estudar a nossa última videoaula dessa semana? Então, a nossa quinta aulinha. E nessa aulinha, vocês lembram, uma aulinha especial, vocês não vão precisar do seu livro didático, e sim da apostilazinha que você recebeu na escola. Então, pegue sua apostila, caderno, lápis e borracha e acompanhe aqui a nossa aula. Então, pessoal, para iniciar essa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do quinto ano. Nessa aula de hoje, a gente vai falar da prova SAEB. Nós vamos discutir habilidades com descritores. E aí, prontos para discutirmos habilidades com descritores? Qual é o descritor que a gente vai discutir hoje? Hoje, a gente vai falar das habilidades do descritor 2. Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos. Relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. Nós vamos pegar figuras e vamos identificar ela com suas planificações. Então, pessoal, vamos juntos resolver algumas questões. Primeiro, veja o sólido. Nós temos aqui um sólido, é um cubo. O cubo é uma figura tridimensional, ele apresenta 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Quantos lados apresenta um cubo? Um cubo apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados. O cubo apresenta 6 lados. O que é que ele quer saber? Uma das planificações desse sólido a gente tem aqui vários exemplos de planificações e nós vamos precisar identificar uma que representa um cubo. Primeiro, qual é a característica ou habilidade que a gente precisa usar? Contar os lados. Esse, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia ser. Mas não é por quê? Porque nós vamos pegar esses dois lados e vamos juntar. Então, eles não irão fechar de forma correta para escrever o cubo. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, hipótese nenhuma, essa daqui seria porque tem 5 lados. Um cubo tem 6. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui pode ser a planificação de um cubo. Esse não vai ser a planificação de um cubo por causa do formato. Presta atenção que a planificação é a figura aberta, mas de forma que quando a gente fechar, ela escreva, desenhe, forme a figura que nós temos. Então, somente a letra C vai formar um cubo. Quando a gente fechar cada lado, a gente vai escolher um lado como base, um desses dois aqui, e vai fechar os demais. E aí a gente precisa ter um cubo. Em nenhuma dessas outras, a gente fechando, a gente consegue formar o cubo. Principalmente na letra B, porque ela apresenta somente 5 lados. E um cubo tem 6 lados. Pessoal, aí agora mais uma questão. Observe a barraca que Mauro vai levar para o acampamento da escola. Ela tem uma forma de uma pirâmide quadrangular. Olha aqui, uma pirâmide quadrangular. O que é uma pirâmide quadrangular? É uma pirâmide que tem a base, um quadrado. Então essa pirâmide, e todas as pirâmides, têm os lados em formato triangular. O que é que eles têm em comum? Um vértice, esse vérticezinho aqui de cima, onde está a bandeirinha, é comum para todos os lados. O que é que ele quer saber em relação a essa pirâmide? Aí ele quer saber qual o molde da pirâmide quadrangular, ou seja, ela de forma, sua planificação. Na letra A, ele nos deu esse modelo aqui, ó. Não, porque essa base aqui não tem nada a ver com a pirâmide. Esse daqui a gente já está vendo que é o corpo redondo. Corpo redondo tem nada a ver com a pirâmide. Aí nós temos aqui na letra C, é a planificação de uma pirâmide. Veja que a base é quadrada, os lados são triangulares. Quando a gente fechar, vai ter um vértice comum. Aqui é um corpo redondo. Então, pessoal, ficamos com a letra C. São essas habilidades que a gente vai discutindo, vai observando, né? O que uma tem diferente da outra e o que ela tem mais parecido, assemelhado com aquela figura que nós estamos trabalhando. Mais uma questão, ele diz, observe o tambor que Beto gosta de tocar. Ele tem a forma de um cilindro. O bumbo, que Beto gosta de tocar, tem o formato de um cilindro aqui. Aí o que é que ele quer saber? Qual é o molde do cilindro? Qual é a planificação do cilindro? O cilindro, de forma planificada, é um desses aqui. Pessoal, essa daqui a gente não vai usar, porque nós vimos agora no anterior que é uma pirâmide. Essa aqui a gente também não vai usar, porque nós estamos vendo que aqui é uma figura que tem lados quadrados. A gente vai ficar com uma dessas duas aqui. Mas, óbvio que é essa daqui, porque essa daqui representa exatamente o formato de um bumbo, de um tambor, de um cilindro. Então, nós vamos dizer que a letra D apresenta as duas faces, a de cima e a de baixo, a superior e a inferior, e o lado aqui, quando a gente fechar, ele vai ficar redondo, assim como é um bumbo ou um cilindro. Aí, pessoal, mais uma. Os alunos do quinto ano estão montando um cubo para fazer um dado para a aula de matemática. Eles utilizam o molde seguinte, onde os números 3 e 4 representam duas de suas faces opostas. Os alunos de uma turma de matemática estão fazendo o molde, né, a planificação de um cubo. Aí ele numerou as faces, né? O que é que ele quer saber?
em um dado, a soma dos números em duas faces opostas quaisquer totaliza sempre 7. Aí ele quer saber, com base no desenho anterior, que algarismos deverão estar escritos nas faces em branco. Pessoal, olha, aqui nós temos o desenho. Nesse desenho ele colocou aqui 3 e 4, ou seja, enumerou esses dois lados. A gente sabe que em um dado, as faces opostas totalizam 7. Por exemplo, aqui é a base, aqui é um lado direito e aqui é um lado esquerdo. O lado direito e o lado esquerdo, eles ficam opostos entre si. Aqui é 3 e é 4. 3 mais 4 é 7. Se eu fechar esse lado, ele vai ser oposto a esse. Então a soma desse com esse vai ser 7. Se eu fechar, esse daqui vai ser o oposto da base. Aqui será a base inferior e aqui a base superior. A soma desse com esse é 7. É justamente isso que a gente vai identificar nos modelos que eles vão nos dar. Olha, nós estamos vendo que esse daqui vai ser oposto a esse. Então, se esse daqui for 1, esse daqui tem que ser 6. Então, não é. Nós temos esse daqui, 1 e 6, 7. 2 e 5, 7. 3 e 4, 7. Portanto, pessoal, a gente vai ficar com a letra D. Então, a letra D está dizendo que a base, essa daqui, ela vai ser 2. Aqui vai ser 2. Então, ela é a parte inferior. A parte superior, que vai ficar oposta a ela, é 5. Como essa daqui vai ser a parte esquerda, essa daqui vai ser a direita. Então, a direita, a esquerda vai medir 1 e a direita vai ser numerada com 6. 6 mais 1, 7. Portanto, todos os lados ficarão com medidas totalizando a soma igual a 7. Mais uma questão, ele diz: Luana guarda seus livros em caixas que possuem a forma de um cubo. Hoje ela ganhou uma destas caixas desmontada, representada na figura abaixo. E reparou que todas as 6 faces das caixas são iguais. Cada face da caixa de Luana tem a forma da figura geométrica plana denominada. Então, pessoal, ela quer saber o seguinte: as faces de um cubo, ela tem o formato de uma figura geométrica plana. É óbvio, a gente sabe que toda figura geométrica não plana, as suas faces são escritas por figuras geométricas planas. O cubo, por exemplo, as suas faces são escritas por um quadrilátero. A gente vai dizer qual é o quadrilátero que a gente usa para escrever as faces de um cubo. Será que a gente usa um retângulo? Será que a gente usa um losango? Um círculo não, né? Nós estamos falando que é um quadrilátero, um círculo não é um quadrilátero. Então, descartamos aqui a letra D. Ou será que é um quadrado? Pessoal, presta atenção. Como o cubo, ele apresenta características em que os seus lados têm medidas iguais, é importante que a gente entenda que o quadrilátero que tem medidas iguais em seus lados é o quadrado. Portanto, a gente vai dizer que os lados do cubo ele tem formato de uma figura geométrica plana quadrada. Aí, pessoal, mais uma questão onde ela diz o seguinte: Juliana fez algumas figuras planas em papel cartão, como mostra abaixo. Com o papel cartão, ela fez vários triângulos e fez também o quadrado. Aí ele quer dizer, ao juntar todas essas partes, forma um sólido chamado de... Qual é o sólido que a gente forma ao juntar esses triângulos e esse quadrado? E aí, vamos lembrar. Esse quadrado ele vai ser a base. Esses 3 triângulos serão os lados. Esse vérticezinho, quando juntar, forma 1. Ficarão com um vértice em comum. Que polígono é esse? Qual é o sólido? Então, esse sólido é uma pirâmide. Nós vamos dizer que aqui é uma pirâmide de base quadrada, quadrangular. Então, pessoal, a pirâmide é aquele sólido geométrico que tem os lados em formato, ou suas faces, no modelo de uma figura geométrica plana, triângulo. Ela tem também um vérticezinho acima, que é comum para todos. Então, nós encontramos o sólido geométrico, é uma pirâmide. Pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Discutimos habilidades e questões relativas à prova Saeb. Nós discutimos um descritor, onde nós vimos as habilidades de associar figuras, sólidos geométricos, polígonos, à sua planificação ao seu mundo. Espero que vocês tenham aprendido mais habilidades, né? Espero que vocês estejam aí resolvendo sua apostilinha. Um forte abraço e até o próximo encontro.